turma, eu sou a Andréa Francomano, terapeuta psíquica e espiritual, mas não é sobre nada disso que eu vou falar hoje, é sobre tudo isso que eu quero falar. Resolvi abrir a mente e falar livremente, contar um pouco da minha história e trajetória e como é que eu vim parar nesse universo chamado terapias holísticas, terapias psíquicas e espirituais. Como é que tudo isso começou e por que eu tomei a decisão de falar? Porque a mente se libertou. E sabe o que é o mais interessante? Quando a gente efetivamente se liberta, não tem mais nenhum tipo de medo, receio, preocupação sobre o que o outro vai pensar daquilo que você tem para entregar de abundante sobre você. Você não precisa mais disfarçar, fingir ser algo que não é, não precisa mais ficar esforçando para trazer coisas fora do normal, basta ser você, com toda a sua honestidade, com toda a sua sinceridade, com toda a sua verdade, a verdade que você acessa a partir do momento que você está com a mente livre, uma mente liberta, liberta e livre de quê, afinal, criatura divina? De tantos medos, de tantos dogmas, de tantos mitos, de tanta crença limitante, sejam aquelas que nós absorvemos da nossa família, de nossos pais, de nossos convívios, sejam aquelas que nós ancoramos para nos sabotar nessa jornada da vida, nessa existência. Bom, então eu vou contar um pouquinho como é que eu cheguei aqui. Você que está chegando agora nesse canal, que ainda não me conhece, que começou a me acompanhar há pouco tempo, talvez não conheça a minha trajetória, mas eu fui uma profissional da área jurídica, advogada, e atuei em órgãos públicos, mistos, público-privado e privado, por 26 anos. Fui para esse ramo, né, jurídico, para essa área jurídica, e olha que interessante, né? Fui descobrir isso recentemente. Por um senso de injustiça que eu tinha muito forte em mim, uma camada que me trazia à tona essa sensação de injustiça. Aí você vai perguntar, desde sempre? Desde sempre. E é interessante essa história porque recentemente, como eu mencionei, eu percebi de onde nascia esse meu sentimento de injustiça. Apesar de ter sido reforçado na minha infância por determinadas circunstâncias, mas ele me acompanha há muitas existências. Bom, mas daqui a pouco eu volto nisso. O fato é que eu me formei no direito e atuei como advogada e como profissional da área jurídica por todos esses anos. Na verdade, atuo ainda dentro da área jurídica como professora universitária, leciono no curso de Direito, as disciplinas relacionadas ao direito civil. Sou apaixonada por ensinar e isso ainda é uma grande missão da minha vida, então continuo lecionando. Porém, eu mudei radicalmente a direção da minha existência há pouco mais de 7, 8 anos, quando eu resolvi, então, deixar de vez essa área de trabalho, essa área de atuação, e fui me dedicar a trabalhar como terapeuta de mim mesma. Foi isso que eu fui fazer. Eu entrei num período de autoconhecimento muito profundo, de muitas perguntas sem nenhuma resposta, tentando encontrar respostas fora, tentando encontrar terapeutas profissionais que me respondessem aquelas minhas perguntas. Basicamente, todas elas referiam-se a por que a minha vida está tão amarga, tão difícil, por que parece que tudo para mim é tão doloroso, em que pese eu ter uma boa carreira, em que pese eu ter uma família estabelecida, em que pese eu ter um conforto financeiro, por que eu me sinto nesse vazio absurdo? Por que eu me sinto tão triste? Por que eu me sinto em depressão? E por que eu me sinto tão ansiosa? Olha que incrível. Aquela velha pergunta, né? De onde que eu vim e para onde que eu vou?
ou seja, me dividindo entre a depressão de onde eu vim, do passado, e a ansiedade para onde eu vou, do futuro, e esquecendo de viver o momento presente, esquecendo de entender quem eu sou. E nessa jornada dessa minha busca, eu comecei a terapia, eu comecei a me tornar terapeuta, porque o passo principal para você se tornar algo é experienciar em ti mesmo. E foi assim que eu comecei a minha trajetória, um pouco levada também, hoje eu tenho essa consciência, um pouco não, né? Totalmente levada. eh, Oi, minha querida, seja bem-vinda. Então, vem comigo compartilhar. Vamos bater esse papo aqui para a gente poder afinizar-nos e nos reconhecermos, nos reconectarmos para fazermos a nossa reevolução. E, como eu dizia, eu fui realmente levada a essa minha busca toda pela minha família espiritual, que eu acho que chega um momento que a nossa galera espiritual fala assim: meu Deus, essa criatura não está entendendo nada, ela vai perder o jogo de novo e vai ter que voltar pro game. Então vamos dar um empurrãozinho? E aí, há cerca de 7, 8 anos, quando eu me vi realmente muito triste, muito perdida, muito desanimada, adoecendo no campo físico, desenvolvendo uma série de problemas de saúde, porque é o que acaba acontecendo quando a gente baixa a nossa frequência em processos de tristeza, depressão, ansiedade, que acaba provocando angústia, né, aflição, enfim, e aí o corpo acaba padecendo. Eu fui, então, despertada a essa espiritualidade, porque eu já estava fazendo vários tratamentos com acompanhamento psicológico, psicoterapêutico, psiquiátrico, né, tomando medicações para poder controlar esses meus altos e baixos emocionais, e nada disso estava funcionando, né? É o remédio do remédio, né? Você toma um remédio para não ficar depressivo, aí você fica ansioso, você toma um remédio para não ficar ansioso, aí você não dorme, aí você tem que tomar um calmante para dormir. Aí você toma um calmante para dormir, afeta os rins, aí você tem que tomar algo para você poder liberar o rim, que afeta o teu fígado. E aí, daqui a pouco, enfim, eu não estou dizendo que não se deve tomar, que fique claro isso, mas que a gente passa muito tempo atuando só no efeito e não trata a causa raiz da dor, do problema, do sofrimento. E isso, inevitavelmente, leva a gente a uma bola de neve e a gente começa a se medicar de forma alotrópica sem cuidar daquela parte onde nascem todas essas doenças emocionais, mentais, que é no nosso espírito, né? Esse espírito que, de uma forma mais metafísica falando, né? Esse espírito que acaba nos mostrando que estamos em desequilíbrio com a nossa ordem divina, com a motivação pela qual a gente está aqui experienciando essa existência. Quando a gente entra nesse desequilíbrio é que começam a haver essas questões que a gente chama de problema até a gente compreender que eles são. Essas questões que a gente chama de dor até a gente entender que eles são para nos colocar de volta numa ordem divina. Mas é claro que até isso acontecer, a gente sofre muito e há pessoas que passam uma vida não entendendo. Eu tive, né, a grata satisfação de chegar num momento de dor profunda, a velha máxima, né, pela dor ou pelo amor, de não ter mais saída nenhuma e então buscar um auxílio espiritual. E aí sim, eu acho que nesse momento a gente é muito guiado pelos nossos guias, mentores, anjos, dê o nome que você quiser. Eu fui levada a um espaço, né, de prática de Umbanda, em que pese eu não acreditar em nada naquela época, ser uma completa, assim, desconfiada de tudo, achar que tudo era uma bobagem muito grande. Eu estava numa fase em que eu, inclusive, questionava a existência de Deus, porque, né, no auge da minha arrogância, da dor arrogante, eu dizia: se Deus existe, ele tinha que estar cuidando de mim, né? Por que ele está me deixando passar por tudo isso, sofrer do jeito que eu estou sofrendo? E eu fui parar num local onde eu fui acolhida por espíritos de luz fantásticos, incríveis, que me disseram muito pouco na primeira vez que eu fui, mas fizeram muito por mim, né? Só
só me receberam e me acalentaram. É como se eu tivesse ido para o colo mesmo espiritual, né? Eu cheguei lá tão desanimada, desmotivada, desamparada, descrente de tudo, autocrítica, criticando tudo, julgando tudo, e de repente eu fui levada a um portal energético onde eu sentia mesmo que eu estava sendo acolhida. Ninguém e nada, né, espiritualmente falando, me julgava ali, e eu senti muita compaixão, né? Eu senti isso na cerne, nas entranhas, uma compaixão que despertou em mim uma coisa que estava lá dentro adormecida, que foi um sentimento de amor e fé. Começou, né? Foi uma centelhinha que acendeu. Mas a partir daquele dia eu não fui mais a mesma, né? Eu senti, foi a primeira noite que eu dormi bem, sem precisar apelar para nenhum tipo de artifício não natural. Foi a primeira noite que eu me senti em paz, depois de tanto tormento, tantas situações difíceis que eu vinha passando. E a partir dali eu comecei então a querer entender mais a respeito de muitas coisas. Sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre fui uma criança curiosa. Eu sempre fui uma vida muito curiosa, né? As minhas existências todas têm essa característica de um ser que não se contenta com informações rasas, precisa mergulhar no conhecimento para poder realmente ter entendimento e trazer aquilo para dentro de si, para sentir visceralmente se aquilo faz sentido mesmo. E eu comecei então a me envolver profundamente com essas questões relacionadas à espiritualidade. E me tornei mesmo uma pessoa aberta à mediunidade essa que todos nós podemos desenvolver, mas que eu acredito sim que por uma, como os espíritas gostam de dizer, né, por uma programação, sim, eu estava já programada para num dado momento despertar para essa minha mediunidade, para essa minha espiritualidade, porque ela seria o meu auxílio nessa minha jornada, que no final das contas, ao me auxiliar, eu me abundo de mim mesma e posso então oferecer auxílio ao outro, porque aquilo que eu aprendo eu estou pronta para ensinar, aquilo que eu entendo eu estou pronta para transmitir. E aí isso começou a fazer muito sentido para mim. Então, nessa minha jornada da espiritualidade, eu comecei a buscar vários entendimentos, porque nada que chega para mim assim como uma informação do tipo, ah, é assim porque tem que ser, né? Ah, tem que fazer desse jeito porque se não fizer vai dar ruim, vai dar problema, é perigoso, cuidado, ai que medo. Ah, essas coisas sempre me geraram muita dúvida, né? Eu falava, não, mas não pode ser. Se a espiritualidade, né, todas essas energias são de luz, amor, por que é que eu preciso criar tantas questões na ordem material para que funcione, né? Se eles estão se comunicando, estão fazendo um contato, né, com a minha mente, com o meu coração, se eu sinto que aquilo é bom, né? Porque a gente tem discernimento para saber, né, se uma coisa é positiva ou negativa, né? Pelo menos eu tinha essa coerência, né, de olhar uma coisa e falar, não, isso não faz sentido, né? Alguém vem e pede para você separar alguém de alguém e um espírito que supostamente está incorporado vai dizer, ah, então vamos fazer um... Não, isso não é bom, né? Porque isso fere a lei divina, livre-arbítrio. Agora chega, ah, eu estou brigando muito com meu marido, ah, então vamos harmonizar essa situação, faz lá uma oração, benze, né? Faz um passe, a energia, a frequência da pessoa se dissolve naquela raiva, naquela ira ou naquele medo, só volta mais leve para casa e, inevitavelmente, tem ali uma melhora na relação. Isso é bom, isso é bacana, isso é legal. Então, por que tantos medos, tantos dogmas, tantos mitos em volta das coisas? Eu quero saber mais. E essa minha curiosidade foi me levando a não me encaixar nos lugares mais, porque inevitavelmente eu questionava alguma coisa que a mim me parecia em dissonância com o que eu estava recebendo de informação, com o que eu estava sendo amparada pela minha própria família espiritual. E cada vez mais fui buscando mais entendimento. Passei então a estudar
passei a buscar livros, passei a ir a vários tipos de casas espiritualistas, né, desde o próprio espiritismo, no modelo kardecista, outras tendas de umbanda com outros métodos e metodologias, as umbandas sagradas, as umbandas esotéricas. Fui fazer curso, né, de teologia da umbanda para entender melhor essas metáforas e esses arquétipos das energias dos orixás e todos os contos que contam muito dos mitos e os mitos que contam da história. E eu fui entender que isso também é filosofia e que isso também é teosofia e que tudo isso é mais do mesmo. Aí, quando eu entendi tudo isso, chegou uma hora que parecia que a mente ela se expande de tal modo que você não pode mais estar encarcerado num lugar. Você tem que expandir para mais pessoas. E aí eu encontrei um tema que me pareceu bastante favorável para essa forma como eu passei a acreditar nisso, que é a apometria. A apometria, em que pese ela ter sido organizada, ter sido decodificada, transcrita pelo Dr. Lacerda, que levou 20 anos para fazer o livro que trouxe essa transcrição, que transformou em leis apométricas o exercício da atividade espiritualista da apometria. Este conteúdo, ele é milenar. Ele já vinha sendo realizado desde os egípcios, desde Hermes. Esse conhecimento milenar foi aplicado por muitas casas, foi aplicado é aplicado, né, pelas casas de maçonaria, é aplicado pela própria teosofia, né, é aplicado por casas espiritualistas que não se colocam nome, pelos Rosas Cruzes, é aplicada pelos, enfim, por todas essas ordens, né, que se chamam esotéricas, né, elas aplicavam já o estudo, o ensino da apometria, não com esse nome, não chamavam de apometria, mas chamavam de mentalismo, chamavam de, enfim, o nome que cada um deu para isso. A Umbanda aplica isso quando, sem talvez consciência dos médiums, né? Quando um preto velho, um caboclo, está lá dando comando, né? Ele está fazendo um passo, ele está dando um comando, ele tá intuindo ali o médium, né? A colocar a mão no plexo solar, no coronário, no chakra frontal, ele está intuindo o médium a ter um comportamento para emitir energia e vibração. Ele está ali, normalmente a gente tem, né, as visões de cores, ele pede banho, ele indica alguma coisa, porque aquela erva ou aquele banho é carregado de matiz energética que vai trazer fluidos para a pessoa se aliviar. Quando em algumas casas você vê, né, de umbanda propriamente dita, sendo feito, por exemplo, aquilo que eles falam de médium de transporte, né, onde um médium incorpora os irmãos negativos que estejam acompanhando aquela pessoa que está tomando um passe. Eu não gosto de usar a palavra obsessor, porque para mim todos são os nossos irmãos, até aqueles que trabalham de forma negativa só estão fazendo isso porque ainda não entenderam o amor. E quando entendem, voltam para o amor, né, que é onde se gera tudo. Porque o amor é uma ordem divina. Foi a partir do amor que tudo foi gerado, né? Então, o amor não é uma opção. O amor é obrigatório e ele tem uma ordem. Então, cedo ou tarde, até aquilo que está em desordem vai voltar para o amor. E está a serviço do amor também, né? Porque acabei de falar da minha história. Não fosse pelo sentimento ruim que eu tinha sobre a vida, sobre tudo, eu não teria ido procurar auxílio e não teria encontrado amor e não estaria aqui falando com vocês essa minha trajetória. Muito bem. Então, a apometria ela é uma coisa muito anterior a essa organização procedida pelo Dr. Lacerda, esse camarada incrível, que fez esse serviço para nós, né? Um grande serviço que ele deixou para nós, organizar todos esses pensamentos. Mas aí, né, o ser humano que adora fazer ser humanice, criar dogma, medo e mito em tudo,
já pegou também esse conteúdo da apometria. E eu vejo muitos colegas aí que atuam com isso, colocando um monte de medo nas pessoas, né? Falando, cuidado, porque a apometria é isso, porque a apometria é perigoso, porque você não pode, porque isso, tudo não pode, né? Impressionante. E aí eu sempre fico me perguntando, se não pode, para que ensina, né? Se não pode, para que faz vídeo? Se não pode, por que está falando desse tema, né? Eu e as minhas infinitas perguntas, coerência, né? Se não pode, não ensina. Aliás, não foi isso que por tantos anos esconderam todos esses temas, ficaram guardando esses temas todos com tanto misticismo, com tantos recheados de esoterismo, de não deixar que isso nos viesse à tona, porque nós não estaríamos preparados ainda para entender. Pois o Espírito da Verdade de Kardec disse isso, né? O tempo todo nós vamos receber novos insights e novas informações, porque assim como a humanidade está evoluindo em conhecimento, em acesso, tecnologia, etc., a espiritualidade está acompanhando. Aliás, né? Eles já estão lá na frente e estão nos entregando isso tudo. Então é óbvio que você começa a ter mais acesso, mais informação e realizar as coisas de uma forma distinta, né? Já não é nem a Umbanda, é mais como foi há 100 anos atrás, quando foi criada aqui no Brasil, né? Nem os cultos católicos na Igreja Católica seguem mais os mesmos padrões do antigo Vaticano, né? Tudo está em evolução. Hoje você tem missa online, hoje você tem Umbanda online, hoje você tem a possibilidade de incorporar em casa, que antigamente, antes da pandemia, nem isso você podia fazer, né? Porque é perigoso, pode incorporar em casa. Porque agora não, agora tem curso sem incorporar em casa. Então percebe que começa a ficar muito incoerente quando você diz, cuidado, perigoso. Faz sentido. O maior e único perigo que há é a ignorância do ser humano, que acaba colocando toda a sua fé fora dele, acreditando e creditando alguém como o seu mestre, o seu mentor, o seu líder, o seu sacerdote, o seu padre, o seu seja lá o que for, e achando que aquela pessoa detém todas as informações e sabe tudo e que ele tem que segui-lo cegamente. E aí é o tema desse vídeo, livremente. Quando a sua mente é livre, você não precisa mais estar se guiando por alguém que está tão encarnado quanto você e está tanto quanto você na linha da evolução, da senda evolutiva. O que há é a aprendizagem. Nessa régua chamada vida, existe quem está no 1, no 2, no 3. Então você pode estar ensinando, se você está no 2 para o 1, e aprendendo com quem está no 3 e no 4. Mas no final está todo mundo na régua. Não existe ninguém melhor ou pior que ninguém. Existe, né, a necessidade, isso sim eu insisto, de que cada um se torne autorresponsável por si mesmo e comece a fazer esses questionamentos. Né? Isso faz sentido? Será que isso está certo mesmo? Será que isso que estão falando faz sentido? Deixa eu ver o que você está falando aqui. Não consegui ler, estou no celular. Mas eu vou responder tudo isso que você está comentando daqui a pouquinho, só para não perder o raciocínio. Então, quando eu vejo as pessoas falarem da apometria, colocando tantos filtros, eu fico muito, muito incomodada. Porque a apometria se mostra, para mim, na verdade, o avanço que a espiritualidade está nos entregando para que nós nos tornemos cada vez mais autônomos com a nossa espiritualidade. Autônomos, inclusive, no sentido de precisar de menos coisas materiais para realizar mais coisas espirituais. É aquele momento da evolução mesmo da espiritualidade, né? Menos matéria, no sentido. E está tudo bem, tudo tem um tempo para acontecer. Mas o que eu visualizo para um futuro não tão distante é menos vela, menos guias, menos colares, menos penas e mais mentalismo, e mais comunicação ativa, e mais canalizações ativas, e mais intuição ativa. Você se tornando parceiro efetivamente desses graus frequenciais espirituais que atuam para a higienização do planeta, que atuam para a regeneração do planeta. Nós começarmos a sermos mais
parceiros e menos codependentes e menos criancinhas que ficam esperando que tudo fora venha me salvar, quando na verdade eu vim para cá para me salvar, eu vim para cá para me curar. E ao começar a trilhar este caminho da autocura com autorresponsabilidade, eu passo, então, a partir do meu exemplo, a interferir no outro, no mundo, nas pessoas em volta, na minha família. É menos querer salvar o mundo e mais olhar para si e ver como é que eu preciso, ou o que eu preciso fazer por mim, para me melhorar, para me modificar, para que desse modo eu possa contribuir com as minhas ações, minhas palavras, meus atos, para um mundo melhor, né? Não adianta nada eu falar de paz mundial e ser um inferno na minha própria existência. É uma pessoa que vive querendo saber de onde veio, para onde vai, não tem presença, não está em presença. Como que ela pode estar em paz e falar de paz para o mundo? Então é muito sobre isso, né? E aí essa parceria efetiva requer de nós muito autoconhecimento. Requer de nós que a gente realmente estejamos aí no controle da nossa vida, porque aqui fora a gente não controla nada, eu não controlo o outro, eu não controlo a guerra, eu não controlo a inflação, mas eu controlo a minha existência. Eu consigo ter coerência comigo mesmo. Conforme eu vou mudando aqui, tudo que está em volta de mim também muda por reverberação energética, e quantos mais de nós estivermos neste caminho de mudança, é como sinapse nervosa de um grande cérebro. Uma célula defeituosa na nossa mente é capaz de nos adoecer e mandar conexões erráticas para as outras células nervosas e a gente passar então a ter desequilíbrios mentais, físicos. Aqui fora é a mesma coisa, é o micro exposto no macro. O planeta, ele é como um grande cérebro. Por sinapses frequenciais, a gente vai alterando energeticamente, fluidicamente o planeta. Então, se eu mudo em mim a minha vibração e a minha frequência com pensamentos, ações, atos alinhados a esse entendimento do amor crístico, alinhado a esse entendimento da minha reforma íntima, parece papinho de espiritualidade, e é isso aí, né? É eu parar de ser tão vítima, é eu parar de ser arrogante, vaidosa, é eu deixar de achar que todo mundo é culpado pela situação que eu estou vivendo e ter atitude de mudança, né? Se eu quero emagrecer, eu preciso começar a fazer uma atividade física, eu preciso parar de comer tanto, eu preciso cortar o doce, sou eu. Ninguém vai emagrecer por mim, né? Só para dar um exemplo bem básico. A hora que eu faço essa mudança, as minhas sinapses de comportamento e atitude de exemplo começam a gerar conexões com as outras pessoas em volta. E aí essas pessoas começam a fazer as suas próprias mudanças ou começam a ficar curioso, por que aquela pessoa está diferente? Eu quero entender. Eu quero me terapeutizar com ela, porque parece que ela tem algo ali para me entregar dela que pode ser útil. Aí sim, abundei em algo que trouxe inspiração para o outro. E esse outro, então, com essa inspiração, vai poder seguir inspirando outros. Sinapses. Sinapses de energia sendo transferidas. Apometria. É isso que é apometria. Apometria, no final das contas, é um mecanismo em que nós vamos buscar, dentro dessas muitas dimensões energéticas, aqueles lapsos, aquelas questões, aquelas dores que as nossas existências anteriores, que as nossas experiências anteriores não conseguiram interpretar, não conseguiram ressignificar e estão trazendo de tempos em tempos como uma onda de dor para a existência atual, fazendo com que a gente fique toda hora repetindo aquele mesmo comando para que a gente possa dar o ponto certo da curvatura por um vórtice evolutivo, que parece paradoxal falar isso, né? Mas quando você começa a realmente acessar as causas do porquê você está sofrendo, porquê você está doendo, porquê que você está vivendo o que você está vivendo, você passa então a mudar uma chave, que é a chave evolutiva, que a gente chama, e que é inevitável. A evolução é inevitável, é o que está acontecendo no planeta e é o que acontece com todos nós. E é bem básico, né? Qualquer pessoa consegue interpretar isso. Historicamente falando, a gente veio, né, de
carros puxados por bois, para hoje já temos carros híbridos, já daqui a pouco vamos ter carro voador. Então, evolução natural. A evolução é natural. Então, quando nós passamos a entender a causa da nossa dor, esse vórtice, ele parece que dá um ajuste e a gente começa, então, a girar em espiral ascendente para cima, né? Para cima é um meio de dizer, né? Eu começo a voltar para casa, espiritualmente falando. Esse é o paradoxo, né? Se eu estou voltando, como que eu posso estar ascendendo? Por quê? Porque o movimento é contínuo e permanente para cima. Eu saio, né, desse infinito looping que eu estou, repetindo, repetindo, repetindo a dor, para então, quando eu entendo, eu começo uma subida energética, frequencial, vibracional, que faz com que todos os meu corpo físico comece a responder. Porque parece que quando aquilo faz sentido, você se envolve daquela energia de... Parece que agora eu tô me sentindo melhor e parece que a minha vida está fazendo mais sentido, parece que as coisas estão entrando no eixo. Você começa, então, uma onda frequencial que está alinhada a uma vibração que o teu próprio corpo começa a emitir. Essa energia boa, né, que não tem dor mais, nem no corpo físico, nem no mental. Mas, Andréia, como é que a gente faz isso? Criatura divina, todos, cada um de nós, temos causas muito semelhantes no final das contas. Mudam-se as histórias de vida, mas as causas profundas se repetem sempre na mesma razão. Te dou fé disso, que se chama medo. O medo se disfarça de muitas roupinhas. Ele se disfarça de culpa, ele se disfarça de raiva, ele se disfarça de vaidade, ele se disfarça de arrogância, ele se disfarça de prepotência, ele se disfarça de orgulho, ele se disfarça de luxúria, de vício. Nossa, se falar para mim aqui, a gente disseca e volta para o medo. E aí, quando a gente acessa a chave que leva a esse medo, a gente vem trazendo consciência para esse aglomerado todo de existências, para que essa atual existência possa se acoplar apenas do conteúdo útil dessas existências, porque cada uma delas nos trouxe essa evolução atual, com toda a nossa capacidade cognitiva que a gente tem. Então, a gente não pode dizer assim, eu não quero mais aquela minha vida. Aliás, eu ouço muita gente falar isso nessa, né? Eu não quero mais ser como aquilo que eu fui. Não tem jeito, já foi. Você tem que aceitar. E aceitar não quer dizer que você tem que ser aquele lá, continuar sendo daquele jeito. Aceitar é só ter o entendimento de que não muda o que foi. E o que foi não te define hoje. O que foi te ensinou. O que foi você olha, tira dali a parte útil do aprendizado, acolhe aquilo que você não tem como mudar. Você não tem como mudar, você não pode jogar fora, né? Eu não tenho como mudar aquele casamento que foi muito sofrido. Não dá para você matar o ex, não dá para você se matar, não tá fora de hipótese isso. Tem gente que faz e depois, enfim, né? O resultado vai ser continuar sofrendo. Então, qual é o caminho? O caminho é olhar aquilo, entender quais foram os aprendizados que você obteve a partir daquela experiência, colhê-los, acolher todo esse sentimento, olhar a causa que te levou a esse problema, a essa dor, e então, a partir de hoje, alterar essas causas. E olha, não tirando a responsabilidade de parte a parte, vis-à-vis, mas só que cada um cuida de si. Não é possível querer mudar o outro, mas mudar-se a si próprio é. E isso é muita autorresponsabilidade. Eu tive uma vivência nesse final de semana, quem me acompanha aqui e não sabe, né, vou contar aqui, mas quem me acompanha já sabe. Eu trabalho com as sagradas medicinas, a ayahuasca, rapé, trabalho com cacau, e não sou xamã, porque eu não sou nada, eu não sou xamã, eu não sou sacerdote, eu não sou nada desses estereótipos que tem que ter um nome para te validar de algo. Eu sou a Andréia e a minha experiência é o estudo. Então, o que eu faço é promover cerimônias de estudo, estudo do autoconhecimento. É assim que se chamam as nossas cerimônias. E nesse final de semana nós tivemos estudos e foi muito interessante que, num dado momento, uma das pessoas que estavam lá conosco na cerimônia entrou numa catarse, porque a catarse ela é sempre positiva, né? Seja
num grito, seja numa expansão, seja num choro, seja lá o que for que naquele momento te desperta, ela ancora aquele sentimento no sentido de te tirar daquela inércia, daquele sentimento ruim, né? Catarse é exatamente a expulsão de algo que não está bom mais, que você não quero mais isso para minha vida, e eu preciso, como que eu faço isso, né? Então você tem aquela energia da catarse, né? Para a medicina, inclusive, catarse significa evacuar os intestinos, fazer uma limpeza, né? Para você ver como ela é importante. Então, uma pessoa teve um processo de catarse e começou: eu não quero, eu aceito tudo como foi, eu aceito tudo como foi, eu não quero mais essa vida, eu assino qualquer contrato para não ter mais essa vida. Eu olhei e falei: olha como as pessoas se amarram em contratos espirituais, inclusive, porque numa dessas, né, quem garante que esse espírito, essa vida, né, essa existência atual, não está reverberando contratos e acordos feitos ainda em vidas passadas para poder se livrar de coisas que não estava dando conta? E aí, quando você está no auge dessa emoção, você fala sem nem perceber aquilo que está dentro da tua alma. A tua alma põe para fora, expurga. E uma outra pessoa dizia assim: não, eu acredito, eu quero me livrar. E aí vem a pergunta: mas então, o que precisa para isso? Não, Deus vai me livrar. Aí vem a pergunta: mas poxa vida, você está botando tudo na mão do camarada lá fora? Você esqueceu que aquele Deus é o Deus que te habita? Então ele te deu a chave da tua criação, ele te entregou a experiência divina de ser ele corporificado vivendo essa experiência, e você está querendo que ele lá fora resolva o que você tem para resolver aqui dentro, porque a experiência é tua. Temos que nos autorresponsabilizar. Óbvio, precisamos antes tomar conhecimento disso, né? Porque senão a gente fica sempre repetindo um padrão. Mas se a pessoa também não tomar uma atitude de fazer uma caminhar na direção disso, de fazer as suas mudanças, caminhar na direção de buscar ajuda, eu fico imaginando se há 7 anos eu não tivesse feito esse passo de ir, né, em busca de uma ajuda, como eu estaria hoje? Provavelmente estaria tratando um câncer ou provavelmente já teria morrido deste próprio câncer, porque eu fui curada numa cirurgia espiritual de um câncer nos meus ovários, que estavam sendo alimentados pelo meu ódio, pelo meu rancor, pela minha mágoa. E mulher, principalmente, guarda muito, né, esses sentimentos relacionados a mágoas, né? Nessas regiões do útero, dos ovários, é muito natural a gente ter problemas nesses setores, nos seios, porque é onde a gente guarda, né, todos esses sentimentos mal resolvidos. E se eu não tivesse feito essa busca, se eu não tivesse te dado o passo nessa direção, provavelmente eu estaria numa situação muito difícil. E por eu ser muito grata por entender tudo isso hoje, é que eu venho desenvolvendo esse meu trabalho, que eu denomino de terapia psíquica espiritual. Porque, como eu disse, nessa minha busca, eu fui estudar tudo, né? Tudo que você perguntar, eu fui tentar ter coerência, né? Constelação sistêmica, psicoterapia, a Theta Healer, a própria apometria e tantos outros cursos. E daí, num dado momento, eu descobri que é tudo mais do mesmo. A própria constelação sistêmica é a apometria. Por isso que eu chamo de apometria sistêmica, porque tudo está no campo energético, tudo está dentro desse mesmo espaço psicogeográfico energético, onde uma alma toca a outra, como eu disse, em sinapses, e você vai então reverberando ações. E quando você está dentro de uma família, essas ondas são ainda mais fortes, porque é no seio da família onde a gente aprende tudo. É onde a gente tem os maiores desafios e os maiores aprendizados da nossa evolução humana, da nossa evolução enquanto ser individual e da evolução do planeta. Então, quanto mais eu mergulhei, mais aquilo foi despertando, mais isso foi me deixando livre a mente para eu dissolver medos. Então, você que está me acompanhando, está vendo aqui o que eu estou contando, um pouco dessa minha história, a apometria, em absoluto, é algo que você tenha que temer. Você tem que entender e aprender, isso é óbvio, né? Não dá para você ir fazer uma instalação elétrica se você não tem a menor ideia do que você está fazendo, porque você provavelmente vai tomar um choque, e a depender da carga energética que você vai tomar, você pode realmente, né,
ter ali um descompasso. Mas veja bem, se você busca compreender e aprender, entender e sair da zona do medo, você passa a confiar em você mesmo. Não há mais por que temer. Eu vejo muitas pessoas falarem, a apometria só pode ser realizada em grupos. Não, são apometrias distintas. Existem as apometrias realizadas em grupos, existem apometrias realizadas por duplas, existem apometrias realizadas de forma individual. Eu realizo apometria de forma individual e realizo apometria em grupos. São distintas? Depende do que a gente está tratando, né? Depende do qual a circunstância. Mas hoje, quase que 99% das questões que chegam para nós não são por obsessões externas, né? Não são por obsessões de inimigos ocultos. Não, é auto-obsessão. É a pessoa criando para si mesma uma ressonância que atrai para ela uma série de energias negativas. Ou é a própria pessoa se auto-obsediando com as suas próprias existências passadas que, vez por outra, tomam espaço em si e agem, né, de forma ainda a lembrar aquela memória passada de existências anteriores, daquela dor que insiste em permanecer de forma reativa, né, na hora que dispara um evento que traz aquela memória de volta, aquela energia que já foi você, se apossa dos seus sentimentos ali como uma autodefesa e passa a ter o mesmo comportamento, isso é uma autoobsessão. E tantas outras formas, mas a maioria é tu com tu, é a gente mesmo que está ali criando os nossos próprios fantasmas, o nosso próprio inferno, né? Eu tenho a honra de ter uma equipe espiritual que me auxilia e meu maior parceiro nessa jornada é o Senhor Porteira, que é o meu guardião, e ele sempre fala isso, né? Quando ele está nos trabalhos, realizando os trabalhos apométricos e está comigo, ele sempre fala assim, o inferno é aqui, não é em nenhum outro lugar. O inferno é aqui e eu venho para o inferno toda vez que eu venho aqui, tem que repetir a mesma história para as pessoas. Porque as pessoas continuam não querendo se autorresponsabilizar, as pessoas continuam querendo que venha tudo pronto, que a gente entregue tudo pronto para eles, que eles não tenham serviço, trabalho nenhum. Isso é o inferno. O inferno é aquele lugar onde você fica comendo toda hora o mesmo doce que te matou, né? É o lugar onde você fica comendo toda hora o mesmo veneno que te envenenou. É aquele lugar que você fica o tempo todo remoendo, arrancando a casca da mesma ferida que te apodreceu. Isso é o inferno. E o que vocês estão fazendo aqui? Se não ficar nesse mesmo mimimi, né? Bom, eu acho que hoje era isso que eu queria trazer aqui, um pouco da fala, porque fui provocada aqui a pensar livremente, a falar sobre todas essas coisas de uma forma pouco ampla, né? Mas para trazer um pouco de entendimento de quem eu sou, por que eu estou aqui, o que eu faço. Então, hoje eu tenho muita certeza da minha missão. Hoje eu tenho muita certeza do meu propósito de vida. A minha missão de vida é ser uma humana melhor todos os dias, melhor que eu mesma. Meu único desafio sou eu, meu único objetivo sou eu. E aí, com isso, quanto mais eu busco em mim essas minhas melhores, mais eu me torno um canal, mais eu me torno uma possibilidade, uma ponte para auxiliar todas as outras pessoas. Porque aquilo que eu já aprendo ou aprendi, eu tenho condições de transferir, de passar, de ensinar, de orientar, de encaminhar. E isso acaba virando, então, o meu propósito. Porque quanto mais pessoas têm esse entendimento e se liberta, tem uma mente livre, mais sinapses a gente faz, mais pessoas se tornam exemplos, melhor fica todos os ambientes, melhor fica todas as nossas relações. E aí é isso, né? No final, qual é o propósito da vida? Ser feliz, viver em paz, ter bons relacionamentos, fazer o que se ama, estar com quem se ama, amar a todos indistintamente. É isso. Então, eu estou na minha missão e no meu propósito. E você que está me acompanhando, e você que acompanha esse canal. Bom, esqueci de pedir, né? Dá o joinha, se inscreve,
manda esse vídeo para alguém, se fez sentido para você e etc, porque a gente está na 3D, tem que seguir o padrãozinho da 3D para a gente conseguir levar esses conteúdos aí adiante. E você que está aqui me acompanhando, eu vou responder tudo que você comentou aqui, quero te agradecer. Não consegui ler todos os comentários porque eu estou no celular e no celular é complicado. Que eu fiquei muito feliz por você estar me acompanhando e eu vou vir fazer mais vezes esse trabalho de vir falar livremente, vir contar aqui sobre quem eu sou, o que eu faço, por que eu faço. E se você gostou desse conteúdo, depois deixa um comentário aqui embaixo para a gente fazer mais, trazer mais coisas aqui para a gente contribuir com esse canal e com você. Gente, gratidão, uma boa e iluminada noite, porque sombra é um lugar com ausência de luz. Se a gente leva a nossa luz até lá, ela se ilumina. Gratidão, gente. Tchau.